Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Segue o líder? Pois é, cara. Fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro e o Coringão tá nas cabeças, irmão. O Coringão tá liderando o Campeonato Brasileiro com 4 pontos. A gente vai comentar aqui, né, sobre essa rodada, né? Falar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians contra o Vasco. Vocês acreditam que deu BO no meu celular, cara, durante o jogo? Eu saí fora, cara. Meu celular parou de funcionar do nada. Travou, sumiu tudo. Voltou só no domingo à noite. Coloquei o chip depois no meu outro celular que eu uso da empresa. Pra usar lá, né? Pra não perder o contato com a galera. Mas, cara, eu fiquei incomunicável ontem, cara. Sumiu tudo, pagou tudo. Que coisa, hein? Mas ainda bem que o Coringão ganhou, né? A gente vai falar sobre isso, sobre a rodada, sobre o Corinthians, mas vamos falar também sobre um tema estranho, um fenômeno que está acontecendo aí no meio jornalístico, né? A galera está desmerecendo o título do Corinthians. Tem uma galera aí que está diminuindo, dizendo que é mais importante você jogar a fase de grupos da Libertadores do que ser campeão em cima do rival. Eu vou trazer a contradição deles aqui para vocês. O que eles falaram agora, essa semana, e o que eles falaram lá atrás de outros clubes que venceram o campeonato estadual, para a gente comparar aqui se tem contradição ou não. Beleza? Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal Blog do Macedo, por que não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, tá aqui, ó. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. E deixe o seu like no final do vídeo, que é sempre importante para nós, beleza? Bora falar então do Coringão, líder. Segue o líder. E falar da polêmica, né? Dos caras aí menosprezando a vitória do Corinthians sobre o rival na final do Paulista. Roda a vinheta aí, produção. Pois é, galera. Como é bom, né? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Coringão tá liderando, cara. Coringão liderando o Campeonato Brasileiro com 4 pontos, né? A gente vai trazer para vocês aqui. Vamos trazer a tabela. Vamos trazer a tabela, né, irmão? Terminou agora há pouco aí a rodada, né? A segunda rodada. E o Coringão liderando o Campeonato Brasileiro com 4 pontos, né? 4 é cedo ainda, né, galera? 2 jogos, 4 pontos, uma vitória e um empate. E ali no saldo de gol que tá bonito, né? Tá empate ali junto com. Tá empate junto com o Internacional, né? Tá praticamente empatado, saldo de gol, tudo empatado. E tem mais 3 clubes, mais 3 não, 1, 2, 3, 4, 5 clubes também com 4 pontos, só com saldo de gol menor, né? O Corinthians tá com 3 de saldo. Tá liderando junto com o Internacional. É cedo ainda, mas é muito melhor você começar lá em cima do que você começar lá embaixo, né? Olha quem tá lá embaixo, ó. Ó quem tá lá embaixo. O Plantus. Tá ali, ó. Mirassol também. Ei, Mirassol, tem que ser aí, Mirassol. Tem que se erguer, cara. Se ficar muito tempo aí, vai ficar complicado. E o esporte, hein? Ah, e o pênalti que arrumaram contra o esporte, hein? Até o Marcão tá com vergonha, hein? Vocês viram o vídeo do Marcão? Falando que tá com vergonha? Que tem resultado que é bom até empatado que ganhar roubado? Cara, que vergonha, mano. Arrumaram um pênalti ali pro Palmeiras, né? Que é aquilo, cara? Que vergonha. Que vergonha. Uma vergonha surreal, cara. Surreal. Os caras não param de passar vergonha, né? Já fizeram aquilo com o São Paulo, eliminando o São Paulo na final ali, aquele pênalti. Agora arrumaram um pênalti em cima do Veiga. Que é aquilo, cara? O cara chuta a bola, o Veiga tropeça na bola e marca um pênalti. Que é aquilo, cara? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. E o VAR nem chamou pra ver, nada. Nada. Ontem o VAR chamou 3 vezes pro jogo do Corinthians, no sábado. 3 vezes. O VAR chamou o cara 3 vezes. E sempre contra o Corinthians. E o Palmeiras aí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Vai começar já cedo, na segunda rodada já. É apenas a segunda rodada. Já arrumando um pênalti mandrake pros caras. E os caras estão ali, ó. Quarto lugar, estão ali, ó. Estão no bolo ali, com 4 pontos. Né?
Mas e o esporte? E o esporte? Que tá na zona de rebaixamento? Se o esporte tivesse com 2 pontos, tava fora da zona. Tava empatado com o São Paulo ali, ó. Tava ali em 14º com o São Paulo. Que também tem 2 empates. Olha o prejuízo, mano. Olha o prejuízo que é isso. Né? Olha o prejuízo que é isso. Mas não é problema nosso, né? O importante é que o Coringão venceu. Fez uma boa partida, na minha opinião. Fez uma boa partida. Jogou pro gasto, né? Jogou pro gasto contra a equipe do Vasco, né? O Vasco, hein, cara? Tá mal, hein, cara? Tá mal, hein, mano? O Vasco tá mal. Muito mal. Muito mal, né? E você pensar que João Vitor, né? O lateral esquerdo lá, o putz, esqueci o Piton, o Adson que tava no banco durante o jogo, eram titulares do Corinthians, cara. Aí a gente vê que lugar que a gente tava, né, cara? Como a gente tava no fundo do poço, né, mano? Como a gente tava no fundo. O Adson hoje é reserva desse time ruim do Vasco. É impressionante, cara. É impressionante. Que lugar que o Corinthians estava, né, irmão? Olha o fundo de poço que o Corinthians chegou, né, cara? Mas enfim. Coringão venceu com autoridade, como eu falei, não forçou muito, né, para meter 3-0. Na verdade, fez 5 gols, né? 5 gols. E o Coringão aí, com tranquilidade, venceu o Vasco na noite de sábado. Fazendo. É o bom que já abre, né? Que no saldo de gols já ajudou os 3 gols, já deixaram o Cruzeiro na cabeceira da tabela, né? Em primeiro lugar. Tem muita coisa para rolar, ainda tem muito campeonato para jogar. É apenas a segunda rodada, mas é bom você começar lá em cima. É bom você começar lá em cima, sabe? Agora o próximo jogo vai ser contra o rival, que vem aí, né? Que vem aí, né? Com as pernas aí, né? Já perdeu pra gente já a final, já tá algum tempinho sem ganhar da gente, já vão estar com sangue nos olhos para querer ganhar da gente, mas vamos pra cima, irmão. Vamos patar o ganhar dos porcos lá na casa deles de novo. Porque o Corinthians, quer queira ou quer não, tem um sistema de jogo já bem definido e os jogadores estão muito bem, cara. Estão muito bem, né? O Corinthians agora joga na quarta-feira na Colômbia contra a América de Cali pela Sul-Americana, né? Tem que tentar pelo menos um empate fora de casa para se manter ali vivo, com chance de classificação. A Sul-Americana é importante? É importante, cara. Eu acho um torneio importante. Eu não vou virar o nariz, não. Eu quero que o Corinthians ganhe também. Eu quero que o Corinthians ganhe o campeonato Brasileiro. Eu quero que o Corinthians ganhe o campeonato a Copa do Brasil. Eu quero que o Corinthians ganhe sempre, cara. Então eu acho importante jogar a Sul-Americana, eu acho importante vencer. Se não vencer, eu vou ficar bravo? Não, não vou ficar bravo. Mas eu quero que vença. Eu quero que chegue nas cabeças, eu quero que seja campeão, né? Porque eu tô vendo um discurso, e esse vai ser o segundo tema agora, que a gente vai passar para vocês aqui, que tá surgindo aí. Até nem vou pedir para rodar a vinheta, que eu quero que seja rápido. Que é esse discurso que tá saindo na mídia, né? Na mídia, né, alguns veículos de comunicação, não são todos, tá? Alguns veículos de comunicação, onde tem os antes ali, estão com esse discurso. Que o Corinthians está se contentando com pouco, né? Com o Campeonato Paulista. Está se contentando. Quem disse isso? O clube falou de forma oficial que agora não vai jogar mais nada, que já tá bom ganhou o Paulista? Os torcedores estão assim? Quem que criou essa que o Corinthians está se contentando com pouco? Quem falou isso? Ah, mas a imprensa está repercutindo isso. Parte da imprensa, tá? Os antes da imprensa. E tem corintiano que está comprando essa narrativa. É isso que preocupa. Será que vocês não percebem que é uma narrativa que está sendo difundida por parte da imprensa? Aonde? Qual foi a fala do Fabinho Soldado, do Augusto Melo, que já tá bom já o Paulista, agora vamos só cumprir tabela o resto do ano? Aonde que tá isso? Quem falou isso? Qual torcedor que falou em rede social ou na arquibancada com entrevistado que tá bom só o Paulista, não precisa ganhar mais nada? Quem disse isso? Os caras estão batendo em cima de uma narrativa que está sendo criada por eles. Vou trazer aqui quem criou a narrativa, quem começou esse papinho furado aí, e que agora o pessoal tá repercutindo como se fosse verdade. Olha quem aí, ó. Olha quem aqui criou. O senhor manja. Mauro César. Não vou falar o resto porque posso ser processado. Esse senhor
soltou essa no dia 3 de abril, durante a semana aí, de que olha só como ele trata o corintiano, tá? Olha só como ele trata, olha só a forma que ele fala. Não me restam mais dúvidas após observar as participações nessa rede social. O corintiano médio se contenta com pouco. Quem é o corintiano médio, cara pálida? Quem é esse corintiano médio que você se refere? Ele continua. O corintiano médio se contenta em ser campeão paulista. Mesmo com investimentos altos, mesmo com o clube colocando dinheiro que não tem, em contratações caras, mesmo com o clube endividado ao extremo, trazendo atletas internacionais. Ser campeão paulista é o bastante para o corintiano médio. Ele não consegue enxergar além das fronteiras do estado. Afinal, ele é médio. Olha só como ele fala. Como diz Flávio Prado, Esporte Clube Corinthians Paulista, é até no nome. Parece que dizer que o Corinthians só pensa no Paulistão por causa do nome Paulista, né? O Barcelona de Guayaquil já agradeceu, o Huracan também agradece. Eu acho bem estranho e esquisito isso. Maurinho, quem disse isso, Maurinho? Quem é esse corintiano médio que você se refere? Ouvi vários corintianos bravos do Corinthians ter sido perdido no primeiro jogo para a Sul-Americana, na Sul-Americana. Quem é esse corintiano médio que você se refere? Agora, vocês querem controlar se o corintiano pode ou não comemorar o título paulista em cima do rival? E aí ele fez uma enquete que deu o bafafá, né? O que você preferia para o seu time? Ser campeão paulista e depois derrotado em casa no primeiro jogo pela Sul-Americana, ser eliminado na semifinal do Paulista e vencer o primeiro jogo fora de casa pela Libertadores. Olha só a enquete que ele fez. Aí deu 61% falando que prefere ser campeão, né, paulista. E aqui não é só corintiano não, tá, pessoal? Aqui o grande público do Maurinho são flamenguistas, tá? Então aqui não é só de corintiano. Tem voto de flamenguista, de palmeirense, porque ele tem bastante seguidores lá. Tem milhões de seguidores, né? Então ele não é só voto do corintiano. Essa enquete não é voltada para o corintiano. Ele fala no modo geral. E deu ali que a maioria quer ser título. Porque é óbvio que a maioria quer ganhar o título. Ainda mais em cima do rival. Qual o problema em comemorar um título paulista? Cara, a gente ficou chateado de ser Libertadores? Lógico que ficamos chateados. A gente tá feliz em disputar a Sul-Americana? Claro que não. A Sul-Americana é a Série B da Libertadores, todo mundo sabe disso. Até que os times que são eliminados na Libertadores vêm disputar a Sul-Americana. Porque é um torneio inferior ao Libertadores, com certeza. Mas quem disse, quem falou que o Corinthians está ali feliz somente com o título paulista e tá nem aí pro resto? Não é bem assim. É uma narrativa que estão querendo fazer para desmerecer o título paulista. Só que eu trago aqui a contradição do Mauro César. Vou trazer a contradição do Mauro César, porque eles contradizem. E nem vou falar do Flamengo, tá? Vou falar de uma publicação que ele fez de uma coisa que aconteceu igual que aconteceu com o Corinthians. Igual. Um time que estava muito tempo sem ganhar o campeonato local, sem ganhar o campeonato carioca. Um time que estava muito tempo sem ganhar o campeonato brasileiro, há 10 anos. E você vai ver a diferença da publicação dele em relação a esse time. E não é o Flamengo, tá? Vou colocar aqui para vocês. Olha isso aqui. Em 2022, o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo. E evitou o tetracampeonato do Flamengo. E faziam 10 anos que eles não eram campeões do Carioca. E olha o que ele escreveu. É a mesma situação. Título justo, merecido do Fluminense. Que precisava de uma conquista. Pois foi campeão carioca e brasileiro pela última vez há 10 anos. Olha isso, gente. O Fluminense precisava de uma conquista porque foi campeão a última vez há 10 anos. O Corinthians foi campeão a última vez há 6, em cima da equipe do São Paulo, né? Olha só essa parte aqui. Time de Abel Braga se reergueu
após traumática saída da Libertadores e quase eliminação para o Botafogo. Acho que na época era campeonato, né? Na semifinal do Carioca. E impediu o tetra do Flamengo. Olha só a diferença de tratamento em relação ao Carioca ao Fluminense. Que a situação era praticamente a mesma. O Fluminense vinha de uma seca de 10 anos sem ganhar o Cariocão e o Brasileiro, né? Venceu o seu rival, que é o Flamengo. Tinha sido eliminado na Libertadores. Cara, isso aqui, cara, escancara, né? A hipocrisia desse cara. A hipocrisia desses caras, mano. Olha isso aqui. Não é hipócrita, mano. Não é hipócrita. Ele fez chacota com o Corinthians, com os torcedores do Corinthians, comemorando um título em cima do seu maior rival, o Palmeiras, evitando o Palmeiras de ser tetracampeão paulista. Ele fez chacota. Ele quer dizer que jogar a Libertadores era mais importante do que ser campeão. E aqui, em 2022, ele enaltece o Fluminense ganhar o título carioca. Fala que o time se reergueu após a eliminação traumática. Não poderia ser o mesmo texto pro Corinthians? O Corinthians se reergueu após uma eliminação traumática e ganhou do seu principal rival. Cara, aqui você escancara que a questão com o Corinthians não é só clubismo. É algo de, sabe? Não é uma questão justa. Não é uma análise justa. A análise justa seria essa aqui. Porque é a mesma situação. Um time que estava na seca há 6 anos, que foi eliminado na Libertadores, né? Mas que se superou e venceu o rival. Afinal, contra o rival, o principal rival, evitando que o rival fosse tetracampeão. Se eu colocasse aqui, mudasse, em vez de Fluminense, colocar o Corinthians, em vez de Flamengo, colocar o Palmeiras, não seria a mesma coisa que aconteceu? Seria a mesma coisa. Mas a hipocrisia, o clubismo e a raiva que esse senhor tem contra o Corinthians, que ele tem uma raiva contra o Corinthians, que é impressionante, não deixa ele analisar a forma da maneira que tem que ser feita. E além dele fazer a chacota que ele fez com os torcedores do Corinthians, que estão comemorando com razão o título paulista, ele ainda ofendeu jornalistas que discordaram dele, né? Tratou mal o Fabiani, que é um cara muito, muito sensacional. E bloqueou outros. Cara, eu não sei como ele me desbloqueou. Eu acho que ele quer que eu vá pro palco. Só que eu não vou. Não quero saber de encrenca, não. Já tô com muita coisa pra resolver aí. Mas eu tenho direito, eu tinha que falar, cara. Eu tava me guardando, mas eu tinha que falar. Olha isso aqui, mano. Olha o que ele escreveu do Fluminense na mesma situação do Corinthians. Mas não é só ele, né, cara? O triste é que não é só ele. Tem outro cara que falou também uma besteira, que foi o senhor André Rizek. O André Rizek eu sigo há muito tempo, tá, pessoal? Esse cara foi um dos caras que foi o cara que desvendou. Lembra aquela vez o esquema da arbitragem que tinha lá? Ó, a máfia da arbitragem, né? 2005. Foi esse cara que trouxe à tona toda essa patifaria lá, envolvendo aquele juiz que vendia resultados e tudo mais. Foi o André Rizek. Então, esse cara é um grande jornalista. Só que ele vem falando cada asneira ultimamente que, cara, não consigo entender. De alguns anos já, né? Vem falando algumas asneiras, né? Mas ele falou essa asneira aqui. E ele é corintiano. Uma coisa não deveria excluir. Olha só, abre aspas. Uma coisa não deveria excluir a outra. Mas, já que uma legião de corintianos está com esse papinho besta aqui, respondo tranquilamente a todos. Jogar a fase de grupos da Libertadores é muito mais relevante que vencer o estadual. Ai, meu Deus. Eu tenho que ler essas coisas, cara. Eu tenho que ler essas coisas. Você imagina só, seu time vai para Libertadores, né? Vai para Libertadores, cai e não consegue vencer o título estadual. É vice-campeão.
Como você pode dizer uma asneira dessa, cara? Que é mais importante jogar uma Libertadores, jogar uma fase de grupo do que ser campeão. Ser campeão vai ficar pra história. Jogar uma fase de grupo, cara, joga todo ano tem Libertadores. Não deu agora, você tenta o ano que vem. Mas eu vou trazer porque tem contradição também. Tem contradição também, cara. Sabe? E eu vou trazer aqui, vocês lembram que o Corinthians em 2020 jogou a final com o Palmeiras, né? E o Corinthians ia ser tetracampeão. O Corinthians não foi. O Palmeiras ganhou do Corinthians nos pênaltis. E o que disse André Rizek na época? Vou trazer para vocês aqui. O que disse André Rizek na época quando o Palmeiras ganhou? Parabéns ao Lucha, abre aspas, né? Sempre abre aspas. Parabéns ao Lucha por ser o maior vencedor paulista e do brasileiro. Um feito enorme. Está na história. Aí dá uma cornetada aqui nas finais que realmente foi muito fraco. Mas a bolinha horrorosa que jogaram Palmeiras e Corinthians nessas finais só reforça a ideia do Flamengo de buscar novas ideias lá fora. De buscar técnicos. Na época o Flamengo estava sempre trazendo técnicos estrangeiros, né? Mas olha isso aqui. Ele enalteceu o Palmeiras ser campeão. Ele enalteceu um feito enorme. Está na história. Olha a contradição. O Corinthians vence hoje. O mesmo Palmeiras evita o tetracampeonato do Palmeiras com uma festa que vai ficar na história do futebol brasileiro, feito pela torcida, com o camisa 10 da Holanda jogando com a camisa 10 do Corinthians. Jogando pro Corinthians. Acabando com o jogo. E aí, hoje não vale nada. Vale mais você jogar a fase de grupos, não é ser campeão do Libertadores. Vale mais você jogar a fase de grupos do que ser campeão paulista. Mas em 2020, valeu muito ser campeão paulista. Foi um feito enorme e ficou na história, segundo André Rizek. Vocês estão vendo a diferença de peso, de medidas? Por quê? Por que essa diferença? Por que essa diferença de tratamento? Essa é a questão. É isso que o corintiano quer entender de vocês. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Não é uma questão. Agora é o termo milícia digital, né? Que a milícia ataca o jornalista. Não é ataque, mesmo porque teve jornalistas indagando vocês sobre essas questões. Jornalistas que cobrem o Corinthians indagando vocês devido a essas publicações. Por que diminuir o título do Corinthians? Qual a intenção de diminuir o feito do Corinthians ganhar em cima do Palmeiras? Por que o torcedor corintiano, o corintiano médio, né, Maurinho? Por que o corintiano médio não pode comemorar ganhar em cima do rival um título tão importante? Por quê? Porque é o Corinthians? Porque eu pontei aqui, eu mostrei aqui. Quando o Fluminense ganhou, maravilha. Quando o Palmeiras ganhou, feito que ficou pra história. E quando é o Corinthians? Não. Que é esse Paulistinha aí? O importante é ganhar do Barcelona de Guayaquil. É jogar Libertadores. É jogar lá contra o Bolívar, lá na altitude. Isso que é importante. É jogar contra o Racing do Uruguai. Isso que é importante. Ganhar Paulista em cima do rival? Não. Cara, tem que dar risada, mano. Tem que dar risada. Tem que dar risada porque, cara, não tem como. Não tem como. A gente só quer entender o porquê. Falem a verdade, sejam sinceros. Por que estão querendo diminuir a conquista do Corinthians esse ano? E por que de invocar como o torcedor corintiano estar comemorando isso? Isso que eu quero saber. A gente só quer saber isso. Por quê? Mas é isso. Tem que dar risada, né, gente? É muito engraçado, cara. Eu não consigo entender. E, cara, por que as pessoas
querem só ver a desgraça do Corinthians, né, cara? É impressionante. É impressionante. Mas é isso, galera. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe nos grupos do WhatsApp que você participa de Corinthians. Nos grupos do WhatsApp que você tem, sua família. Compartilhe esse vídeo. Vamos chegar a mais pessoas esse vídeo, né? Porque nós temos o direito de comemorar sim. E não tem nenhum engomadinho que vai querer dizer para mim o que eu devo ou não comemorar. Vamos comemorar e toda vez que tiver um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras, jogando fora, jogando em casa, a gente vai lembrar do Memphis subindo na bola, do inferno que foi feito pela torcida no estádio e a defesa do Hugo Souza. A defesa do Hugo Souza, que já ficou para a história. É isso, galera. Um abraço e vai Corinthians.